Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM. Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Telesaúde UFAM. Eu sou o Danilo, voluntário do projeto, curso Jornalismo na UFAM, e estou aqui com a Jennifer para falar um pouco sobre autismo. Jennifer, você pode se apresentar um pouquinho antes da gente começar? Boa noite, me chamo Jennifer Bianca, sou nutricionista, pós-graduada em nutrição materno-infantil e com cursos capacitantes também para terapia alimentar e atuo hoje no mundo do espectro autista, nos tratamentos como terapeuta alimentar e como nutricionista clínica também. O tema de hoje é justamente os transtornos do espectro autista. Mas para falar um pouco melhor, eu queria só perguntar para a Jennifer um conceito assim mesmo, como especialista do que é o autismo, do que é o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, onde suas principais características são ali os fatores comportamentais, né? A interação social, que é um pouco afetada, não é comum como a gente costuma observar nas pessoas, né? Onde ali a pessoa apresenta dificuldades de interação social, comportamentos repetitivos e estereotipias, muitas vezes que pessoas neurotípicas não possuem, né? Então, Jennifer, a gente sabe que muita gente sabe, no caso, que os estudos do tratamento do autismo, geralmente ele é ali realizado com acompanhamento de neurologista, de um psicólogo, de um psiquiatra, mas a gente queria entender de que forma a nutrição, né, como ela está ligada aos estudos do TEA, como é realizado esse auxílio nesse tratamento pela parte da nutrição, né? Bom, quando a gente fala da nutrição, né, dentro do meio ali do espectro autista, a gente fala diretamente da influência no desenvolvimento da criança, né? Falando principalmente assim sobre criança, que é a área que eu atuo. A gente está ligado diretamente no desenvolvimento dessa criança, porque por meio da alimentação adequada, por meio da suplementação adequada, muitas das vezes a gente consegue mitigar ali, né, comportamentos estereotipados de uma criança autista, comportamentos repetitivos, fazer o manejo do estresse, né, da desregulação emocional, da desregulação sensorial, e trazendo ali um bem-estar geral, né, um pouco de qualidade de vida para a criança autista, que já tem certos atrasos no desenvolvimento, já tem um neurodesenvolvimento diferenciado, então a nutrição ela ajuda aí em todos os aspectos praticamente. E esse trabalho da nutrição, né, que é muito importante, claro que ele também não pode ser realizado sem o auxílio também dos medicamentos. E como é que vocês fazem para tentar ali equilibrar tanto essa ajuda pela alimentação, só pela alimentação, né, com os nutrientes, com os medicamentos, talvez ali pessoas que tomam altas doses de medicamentos para transtorno. Como é feita essa regulação? Bom, a gente sabe que os neuros, né, que trabalham com as crianças, neuropediatras, neuropsiquiatras, eles, às vezes, utilizam de medicamentos para aliviar o sintoma, para trazer um pouco mais de qualidade de vida para a criança. Às vezes, a criança é muito ansiosa, a criança autista é muito ansiosa, ou às vezes ela é acompanhada por outros transtornos também, como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, com esses medicamentos, muitas vezes, acabam trazendo também, principalmente ali na fase de adaptação da criança ao medicamento, tem uma desregulaçãozinha do metabolismo da criança. Às vezes, a criança que já tem uma seletividade alimentar, ela acaba que aumenta a seletividade alimentar dela, né? Porque no momento da adaptação do medicamento, às vezes acontece um efeitozinho rebote, né? Que a medicação é para ajudar aliviar os sintomas, para ajudar no tratamento da criança, mas durante o período de adaptação do corpo e do metabolismo da criança, a gente já sabe que às vezes acontece uma desregulação, um efeitozinho que é o contrário do que a medicação é proposta a fazer. E a nutrição, ela está ligada mais nesse meio, como a gente tenta retardar todas aquelas desregulações que vão acontecer, por meio da suplementação,
por meio do cuidado gastrointestinal, que muitos desses medicamentos, no período de adaptação, eles desregulam a criança na flora intestinal, causando desbiose intestinal, que é justamente essa desregulação, né, da saúde gastrointestinal da criança. E a criança que tem a saúde gastrointestinal desregulada é uma criança que se irrita com muito mais facilidade, é uma criança que entra em crise com muito mais facilidade, tem as disfunções sensoriais mais afloradas, que a gente sabe que a pessoa autista ela tem, né, disfunções sensoriais, como a parte auditiva mais sensível, o olfato mais sensível, todos os sentidos acabam se tornando mais sensíveis, né? E nessa fase isso pode acontecer. Então, a gente sempre tenta auxiliar ali por meio da suplementação, por meio do tratamento da criança, no cardápio alimentar, na alimentação em geral, né? Sim, sim. Eu queria fazer uma pergunta também, eu acho que é até um pouco mais pessoal, mas se a senhora tem algum caso, alguma coisa para falar para a gente de alguma dificuldade que a senhora teve, talvez, em tratar algum paciente com TEA, nesse sentido de realmente tentar conciliar ali o seu trabalho de nutricionista com o de outros profissionais, com o do psiquiatra, né, ali, das medicações, etc. Algum caso específico e que depois deu certo, no caso, né? Deu certo ali o tratamento do paciente. Só para tentar entender mais um pouco a pergunta, você está falando do meio da comunicação entre os profissionais ou do tamanho da dificuldade da criança? Da dificuldade em fazer essa mediação com o trabalho dos outros profissionais, não necessariamente com os outros profissionais. Sim. Bom, esse trabalho em conjunto com outros profissionais, ele é primordial, né? Não existe uma criança que é tratada somente pelo fonoaudiólogo, ou somente pelo nutricionista, ou somente pelo psiquiatra com medicamentos. Na verdade, a criança ela só consegue ser tratada e ter o desenvolvimento aí, né? Avançar no desenvolvimento dela com um conjunto, com a equipe multidisciplinar, com a equipe integrativa de profissionais. Por exemplo, na nutrição, eu trabalho com a terapia alimentar, né? Que é tratando a seletividade alimentar, que eu já posso falar mais um pouco sobre a seletividade alimentar. E nisso eu preciso muito da ajuda, por exemplo, de psicólogos e de fonoaudiólogos, porque às vezes a criança chega para mim, eu vou fazer toda a investigação de onde vem aquela seletividade alimentar da criança, se é somente sensorial, ou se é comportamental, se é orgânico daquela criança mesmo, e aí tem vezes que a gente descobre que, na verdade, é a falta do desenvolvimento muscular orofacial da criança, né? E aí, nessa parte, eu vejo que a seletividade dela não é só pelas disfunções sensoriais, também é pelo atraso no desenvolvimento motor da criança e no desenvolvimento muscular dessa área. Aí, com quem que eu vou pedir ajuda e vou tratar, para a gente tratar em conjunto, com fisioterapeuta e com fonoaudiólogo, né, que são especialistas, mas nessa parte aqui do músculo da criança. Então, é de total importância, na verdade, nem existe, assim, um tratamento de uma criança sem a equipe estar em conjunto, tratando sobre o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser tratado a respeito daquela criança com TEA. Sim. E a senhora justamente falou um pouco, né, da seletividade alimentar. Como é realizado mais ou menos todo esse processo, o diagnóstico, né, durante a seletividade alimentar? Quando o paciente chega para a senhora, como é o processo ali de diagnóstico para esse tratamento? A gente precisa falar primeiro sobre o que é a seletividade alimentar, né? Que é a exclusão de certos grupos de alimentos que vão afetar ali o estado nutricional daquela criança, vão trazer, então, coisas negativas para aquela criança, afetando todo o metabolismo dela, trazendo desregulações, né, para o corpinho dela, para a mente também, que a gente sabe que nutrientes tratam não só a parte motora do corpo, como também a nossa mente. Então, a seletividade alimentar ela é a exclusão desses grupos. Aí tem os motivos, né? Por que tem a exclusão desses grupos? As pessoas com espectro autista, principalmente criança, têm disfunções sensoriais, né? Às vezes a sensibilidade é muito grande, de olfato, de tato, da parte sensorial ali, de não gostar de certas texturas na boca.
O cheiro, às vezes, também é super sensível, o fato da criança, e acaba que essa sensibilidade sendo muito grande, ela acaba excluindo certos grupos de alimentos, né? Não, aí isso reflete também em outras coisas, como no tecido da roupa que ela está vestindo, no perfume que ela sente de uma pessoa próxima ou que ela não aguenta usar, e isso reflete também na alimentação. E às vezes é mais visual também, né? A seletividade da criança está ligada a fatores visuais também, como, por exemplo, a exclusão pode ser de alimentos de uma certa cor que a criança autista não suporte, não goste. Mas ela também pode selecionar certos grupos alimentares de uma única cor que ela gosta, né? Que ela tem o hiperfoco. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele adora todos os tipos de alimentos da cor amarela. Suco só tem que ser de frutas amareladas, o macarrão tem que ter aquele tempero amarelado, não come carne vermelha porque tem uma cor escura, feijão também não. Então, até a parte visual, assim, interfere bastante, né, pela questão do desenvolvimento da cabeça da criança, no que ela tem o hiperfoco. Aí a seletividade alimentar, ela é bem ampla, principalmente dentro do transtorno do espectro autista, mas, no geral, é a exclusão de certos alimentos. Infelizmente, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente tem que falar sobre seletividade alimentar, porque 80% das crianças que têm o transtorno do espectro autista têm a seletividade alimentar ou algum tipo de dificuldade alimentar, né? Não só pela seletividade, mas às vezes por dificuldades motoras e de desenvolvimento também. Então, é uma grande quantidade de crianças. A gente está falando aí de 8 de cada 10 crianças no meio do espectro que tem a seletividade alimentar. Então, a gente sempre tem que falar. Quando a gente vai abordar o assunto da nutrição no meio do autismo, a gente tem que falar sobre seletividade alimentar. E o tratamento, né, que se dá por meio da terapia alimentar, que é aí que entra a terapia alimentar, que é um conjunto ali de protocolos e de métodos onde a gente vai tentar reaproximar a criança de certos alimentos, que às vezes a criança até recusa alimentos que ela já aceitava, devido ao atraso no desenvolvimento, aí vai piorando, vai aumentando a seletividade alimentar e ela acaba recusando alimentos que ela já aceitava. E aí que entra a terapia alimentar. Quando o metabolismo da criança já está afetado, né? Quando o estado nutricional dela já está afetado, pela questão da seletividade, já entra a terapia alimentar, que são os métodos que a gente vai trabalhar com a criança para resgatar alimentos que já eram recusados e introduzir novos alimentos, para que aquela criança consuma pelo menos um alimento de cada grupo alimentar, né? Das verduras, dos legumes, da proteína, que em grande parte as crianças recusam mais a proteína, que é super importante, né? Principalmente para as outras terapias, como para fisioterapia, para fonoaudiologia, para ter aquela energia de estar fazendo tantas terapias e tantos tratamentos, a proteína, que é uma das mais recusadas, é a principal que a gente tem que tentar resgatar ali para aquela criança ter uma melhor resposta, né, aos tratamentos e às terapias. Outro tópico que eu queria perguntar da senhora é a questão de intervenções na dieta, né? Porque acaba sendo até um mito de que talvez suplementos vitamínicos ou então talvez dietas livres de glúten podem talvez diminuir a chance da criança desenvolver ali o transtorno ou algo do tipo. E aí a gente vê que o trabalho da nutrição não é necessariamente esse de diminuir o risco, talvez, da criança ter o transtorno, mas sim de ajudar a tratar, né? A senhora pode falar um pouco também dessa questão dos mitos da intervenção da dieta e do tratamento? Bom, a dieta nesse meio ela é importantíssima, né? Principalmente quando a gente fala de crianças autistas, que têm ali um metabolismo mais alterado, mais desregulado, a saúde gastrointestinal, que é importantíssima, e aí que entra a respeito do glúten, né? Infelizmente, não é um mito, né? Já tem estudos aí que a relação entre o glúten e o aumento, né, de desregulações, dos sintomas, ele já é bastante presente. Já tem vários estudos sobre isso, já estão incluídos em pós-graduações. Esses estudos e artigos estão incluídos em vários cursos e pós-graduações e especializações, inclusive, né, na área da nutrição. Já tem evidências de crianças que têm o corte, né, do glúten ali na dieta e na alimentação, tem uma diminuição dos sintomas, tem uma diminuição
da desregulação emocional, da desregulação sensorial, ali das crises. Então, há esses estudos que indicam, sim, não é uma coisa que hoje em dia a gente pode falar, é comprovado, mas evidências e artigos já tem bastantes, né? Tanto que eles já estão incluídos aí em estudos e em especializações, aí no meio da nutrição e do espectro autista. Na experiência, assim, na área, tratando a seletividade alimentar, atuando como terapeuta alimentar, a gente vê certas coisas que muitas vezes uma pessoa que não está envolvida ali no meio, né, do espectro autista, ela não imagina. Por exemplo, a exclusão de certos alimentos, como eu falei, né, do meu paciente que só come alimentos da cor amarela. Aí, o que a gente faz para tentar ali equilibrar a dieta daquela criança? Porque só alimentos da cor amarela não vão suprir todas as necessidades, né, do corpinho dele, de vitaminas e minerais. Então, o que a gente faz? A gente tenta incluir nos alimentos que ele já aceita, os alimentos ali de forma, às vezes, disfarçada, às vezes por meio da suplementação também. Por exemplo, proteína ele não come. O que a gente faz, então? Até ele aceitar a proteína, até a terapia alimentar fazer com que ele aceite a proteína, o que a gente faz? Porque ele precisa de proteína para agora, para os tratamentos de agora. A gente suplementa sempre um whey protein, por exemplo. Eu suplemento bastante, mas depende de cada criança, né? Cada suplementação individualizada. Mas a gente usa wheys que são adaptados para criança, sem glúten, sem lactose, sem adição de açúcares. E então, sem sabor, né? De cor neutra, sem sabor, que dá para jogar ali, por exemplo, no suquinho de laranja que ele toma. Dá para misturar, para mexer bem até ele ser todo diluído. Tá tomando suco de laranja, mas tá tomando ali a proteína também, entendeu? Às vezes o scoop é pequeno, a concentração é maior, dá para disfarçar bem no suco. As verduras, como é que a gente faz? A gente corta um pouquinho de cada, transforma em pozinho e, por exemplo, a cenoura, bate a cenoura ali no suquinho dele também, de uma forma que não altere tanto o sabor, né? Já que eles têm uma sensibilidade na parte da degustação também, na parte da sensorial da língua. Então, a gente vai tentando aí de todos os jeitos, de todos os meios, equilibrar a alimentação dessa criança, para que, mesmo sendo uma criança que tem a exclusão de certos alimentos, a gente faça ali a adequação, né? A adequação daquela alimentação e a suplementação adequada para que ela não fique com déficit nutricional, seja de proteína, seja de vitamina ou de outras coisas. E aí tem vários outros casos também que só quem realmente está no meio, que convive, que sabe a dificuldade, né? De, por exemplo, tem muita gente que acha que a seletividade alimentar é frescura. Teu filho ignora, por exemplo, seu filho, né, uma criança autista, seu filho ignora certos grupos de alimentos, mas é só deixar com fome que come. Não vai acontecer, você vai deixar a criança com fome e ela não vai comer, ela vai passar mal. Tem casos aí de pessoas que tentam, né, no desespero ali, deixar a criança com fome, a criança passa mal, tem que ir para o hospital, ficar no soro, porque é uma questão ali do desenvolvimento neurológico daquela criança que é difícil de quebrar, é difícil de mudar. Nessa parte a gente está falando da rigidez cognitiva, né, que é a dificuldade da criança de se abrir mais para certas coisas, para aceitar coisas novas, gosta só daquela coisa ali, naquele padrão, sem nenhum tipo de alteração. E não importa se a criança está com fome, se a criança vai passar mal ou não, ela não vai aceitar. Então, a gente tem que correr atrás da suplementação, tem que correr atrás das adequações da comida daquela criança, né, para que não aconteça esse tipo de coisa. E, enquanto isso, aí que entra a terapia alimentar, para enquanto ela está fazendo esse tratamento, né, clínico, da parte da suplementação, ela também vai trabalhando ali o cérebrozinho dela na terapia alimentar, para trabalhar a aceitação de novos alimentos. Não adianta essas tentativas que a gente vê na internet de tentar, às vezes, enfiar ali com tudo na boca da criança, porque vai que ela prova e gosta. Não, você vai estar criando um trauma ali na criança, né, autista, que para ela já é tudo muito sensível, já é tudo muito grande. Então, tem certas coisas que a gente tenta, que a gente não, né, no caso, as pessoas que não estão no meio, que não entendem, tentam, que acabam piorando ali o quadro da criança. Aí são várias coisas assim que a gente vai vendo, né, e que a gente vê a importância de propagar a informação, a importância de levar a informação para todos os tipos de pessoas, até mesmo para quem não tem nenhum parente com espectro autista, mas às vezes encontra uma pessoa por aí que tem,
e para não acontecer certos tipos de comentários ruins, certos tipos de atitudes que vão acabar piorando a situação daquela pessoa. Bom, queria agradecer, né, novamente pela sua participação, até porque ela vem para comprovar a importância desse tratamento multidisciplinar, da importância da nutricionista também nesse tratamento da pessoa com TEA, né? Até porque, como a senhora falou, não é só nesse tratamento clínico com medicação, mas também tem a importância do fonoaudiólogo, a importância da nutricionista, do psicólogo também. Então, queria, né, primeiramente agradecer essa participação aqui, poder estar aqui hoje com a gente. E também perguntar se a senhora tem alguma coisa para falar para os nossos ouvintes aí, uma última palavra. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, ajudando a propagar a informação e a importância da nutrição nesse meio, né, que a gente tem um papel muito lindo, os nutricionistas têm um papel muito lindo dentro dessa área. Então, eu agradeço a oportunidade, né, se tiverem outras aí, estou à disposição no que vier. E a mensagem que eu deixo para os ouvintes é de procurar se informar mais, né? Não acreditar em mitos de internet, não acreditar em fulano me disse que é assim, desse jeito. Não, o melhor caminho para a gente aprender a lidar com todas as situações, com todos os problemas que vêm pela frente, com certas coisas que estão ficando cada vez mais prevalentes na sociedade, né? Como o transtorno do espectro autista, é sempre o meio do estudo, da leitura, de artigos ali, de revistas, de sites confiáveis. Então, é buscar, né, o conhecimento. Bom, então finalizamos aqui esse episódio. Gostaria de agradecer a sua participação e a participação de você, ouvinte, também, que está aqui conosco até o final. Fique ligado para mais informações e outros episódios através das redes sociais e das plataformas do projeto Telesaúde UFAM.